Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou atender a um pedido que uma pessoa me escreveu pelas redes sociais, que foi esse que vai aparecer aí na tela. Oi, olha, sou estudante de nutrição. Você conhece aquele livro, A Dieta da Mente? Escrito por um médico estadunidense, demoniza os carboidratos, grãos integrais e o glúten. Eu achei um absurdo, um livro muito infundado. Não é de hoje que os médicos querem ser donos de toda a verdade e invadem nosso espaço. Cada um no seu quadrado, né? É um livro super acessível, muita gente leiga está comprando e acreditando, porque afinal de contas é um médico que está falando, né? Você poderia fazer um vídeo sobre esse livro? Eu queria muito ouvir a opinião de um nutricionista formado que já atua. Quem me escreveu foi a Kira.on. Então, Kira, muito obrigado pela sua sugestão. E agora eu estou aqui. Então, se você aí, assim como ela, quer saber mais sobre a opinião de um nutricionista, sobre aspectos gerais que são abordados nesse livro, fica aqui. Mas antes, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque é muito importante. E aqui embaixo você encontrará um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá e depois ativa o sino para que você realmente possa acompanhar todas as dicas e conteúdos que eu posto por aqui. Mas qual é o livro? O livro é o que vai aparecer na tela também. Eu tirei essa foto, tá? Então é A Dieta da Mente, o livro. O título principal é esse, né? Mas tem um subtítulo, digamos assim, que é o seguinte: A surpreendente verdade sobre o glúten e os carboidratos, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Um título impactante, né? Primeiramente eu queria contar a minha relação com esse livro. Foi assim, tá? Eu li esse livro há alguns anos atrás, não sei precisar, acho que há uns 2 anos atrás. Eu tenho uma colega, né, de profissão que ela acabou me recomendando um livro. Ela falou que tinha um livro, então assim, eu não tenho esse livro. Eu não comprei esse livro, mas ela me apresentou, né? Ela falou, eu tenho um livro assim e tal, você gostaria de ler? Eu te empresto. Então eu falei, tá bom, claro, né? E eu peguei o livro para ler. E na época eu não cheguei a ler o livro todo. Primeiro porque, gente, eu não sou uma pessoa que pega um livro desse e leio em 3 dias, em 4 dias. Eu demoro um pouquinho para ler, tá? Eu não tenho muita paciência para ficar lendo assim várias horas a mesma coisa. Principalmente quando é algo assim, né, de lazer, né? Ou seja, não é uma leitura para um objetivo, sabe? Para um trabalho, alguma coisa. Então, como seria uma leitura só a nível mesmo de, né, interesse meu, pessoal, não tem aquela cobrança de eu ter que ler rapidamente. Então eu meio que acabo lendo um pouquinho um dia, aí algumas páginas no outro dia, e aí acabou que eu já tinha, sei lá, mais de um mês com o livro emprestado, embora a pessoa não estivesse pedindo, né, de volta, porque ela já tinha lido o livro mesmo, então ela não estava com pressa, mas eu não queria, né, ficar com o livro da pessoa na minha mão por 2, 3 meses. Então eu falei, olha, eu já li até tal página eu sei que ele fala sobre isso, isso e isso. Depois disso, a parte que eu ainda não li, fala algo de diferente? Aí ela me falou, não. Então eu fui e devolvi, entendeu? Então só para deixar claro, eu li o livro há algum tempo atrás, não li ele todo. Mas agora, como eu recebi esse pedido para falar sobre o livro, eu pensei, poxa, eu cheguei a ler. Não concordei muito, mas eu não li todo. E também já tem algum tempo que eu li, né? E aí eu pensei, vou numa livraria, então no shopping eu fui na livraria, aí eu tirei essa foto que eu mostrei pra vocês aí, né? E aí eu li algumas coisas, algumas eu relembrei, né, das partes que eu tinha lido, e outras, enfim, talvez eu não tivesse lido na época e eu dei uma lida na hora lá. E aí beleza, registrei vários pontos, vários tópicos que eu vou estar abordando aqui. Mas repito, tá? Não li na época inteiro e não li agora todo também não, tá? Mas aspectos gerais, eu vou estar comentando sobre aspectos gerais. E se você achar que teve algo que tinha no livro, que eu poderia ter comentado e o que eu não comentei porque eu não vi no livro, você pode, né, complementar aqui embaixo nos comentários se você leu o livro todo, ok? Mas vamos lá, né? Na página 12 do livro, ele diz o seguinte, que se a pessoa sofre com desordem cerebral, cefaleia crônica, depressão, epilepsia ou variações extremas de humor, a culpa pode não estar no gene, no código genético da pessoa. Ele fala que pode ser aquilo que a pessoa come. E isso eu achei bem bacana, sabe? Porque tem muita coisa que as pessoas acabam adquirindo, né, de doença e tal, e as pessoas colocam a culpa na genética. Ah, mas eu herdei da minha família.
Por exemplo, o meu pai e a minha mãe são obesos, por isso que eu sou obeso também, por isso que eu sou acima do peso também. E na verdade, muita coisa vai depender muito do seu estilo de vida. Exemplo, você pode até ter herdado um gene para uma determinada doença, mas vai ser o seu estilo de vida que vai expressar aquele gene ou não. Então você pode se proteger, se prevenir sim. Mas deixando bem claro que existem sim condições que são genéticas, hereditárias, enfim, que vão se expressar independente da sua vontade. Então a gente tem que fazer essa ponderação aí, tá? Então não dá pra generalizar que nunca você vai poder ter uma doença expressa se você for uma pessoa que se alimenta super bem. Também não dá pra afirmar isso porque tem coisas que vão se expressar mesmo que você tenha se alimentado desde o início da sua vida bem. Então é aquilo, né? Vai depender de qual doença, de qual condição clínica estamos falando. Mas, em muitos casos, realmente existe a genética, mas é o que você faz, é o que você come que vai realmente determinar o aparecimento da doença mesmo de fato. Então isso eu achei bacana, né, ali logo nas primeiras páginas do livro ele trazer. Mas ainda na página 12, antes que eu me esqueça, tem uma parte aqui que eu não concordo, que eu não gostei, né, que é o seguinte, quando ele fala que vai mostrar como as frutas e outros carboidratos, né, fazem um mal, uma ameaça para a saúde do corpo, do cérebro e do processo de envelhecimento do corpo. Não gostei porque ele está falando das frutas, né? Ele tá... Tudo bem, eu sei que no livro ele iria abordar sobre os carboidratos porque tem na capa, né? Mas aí ele incluir as frutas... Gente, as frutas são itens saudáveis, né? Que trazem inúmeros benefícios para a saúde. Então se eu vejo logo no início do livro, já nas primeiras páginas, falando que, olha, vou te mostrar como é que as frutas são uma ameaça, colocando como a fruta como uma vilã da história, já não dá para concordar. Por isso que eu falei, né, que eu não tive muita paciência para ler o livro até o final, porque eu estava lendo, e muita coisa eu não estava concordando. Então deu preguiça de ler uma coisa que eu falei, peraí, né? Mas vamos comentar, vamos continuar. E na página 34, né, e nas próximas também, ele vem falando sobre a questão da comparação do homem atual com o homem ancestral. Porque fisiologicamente, ou seja, internamente e geneticamente, a nossa carga genética, o nosso código genético de hoje é o mesmo dos nossos antepassados. Então nós somos, né, o indivíduo humano, geneticamente, tudo funcionando biologicamente, igual aos nossos ancestrais. Só que, venhamos e convenhamos, a nossa alimentação de hoje não é a mesma dos nossos ancestrais. Então ele vem trazendo esse paralelo de que a máquina humana é a mesma, mas o combustível que está sendo dado para a nossa máquina humana é muito diferente hoje e daquilo que era dado para a máquina humana lá há muitos anos atrás. E talvez seja isso, né, que ele vem trazendo, que ele levanta no livro, que seja o motivo pelo qual muita gente tem o cérebro, a mente doente e outras tantas doenças. Porque as condições em que nós estamos colocando o nosso corpo, a nossa mente para, né, estar exposta, está fazendo com que o nosso corpo, a nossa mente adoeça. E isso também eu achei bacana. Mas não tão bacana assim, eu achei o que vem adiante. Na página 36 e 37 ele continua falando sobre isso, né? E ele fala e mostra um gráfico onde ele expõe em gráficos a diferença do percentual de consumo dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras dos nossos ancestrais e de nós hoje. Até aí tudo bem? Tudo bem. Porém, eu me lembro muito bem, isso está logo no início do livro, então isso eu tinha chegado a ler lá atrás quando eu li, né? Alguns anos atrás quando eu falei. E na hora, quando eu li, eu achei, opa, não concordo. Sabe por quê? Nos gráficos ele mostra, né? Eu vou falar aqui a parte dos carboidratos. Ele fala que os nossos ancestrais tinham uma dieta de 5% apenas de carboidrato. Ou seja, o que eles comiam, 5% apenas das calorias eram provenientes dos carboidratos. E segundo, né, o que ele expõe no livro, hoje, né, essa parcela dos carboidratos aumentou para 60%. Então ele faz aí justamente o que, né? Uma evidência de que, né, os carboidratos são ruins justamente por conta disso também, né? Do quanto que nós consumíamos e do quanto nós consumimos hoje. De certo ponto, realmente aumentamos o consumo de carboidratos. Mas esse valor aí percentual que ele trouxe de 5% lá dos nossos ancestrais, na hora que eu olhei o gráfico,
eu já bati e eu falei, opa, porque quando eu li esse livro eu já era formado, tá? Eu já era nutricionista formado. Mas lá na universidade, no penúltimo ano, teve uma matéria em que a gente fez um seminário, apresentação, né, sobre câncer. Isso foi em 2012, essa apresentação sobre o câncer. E eu me lembrei na hora que eu tinha apresentado no meu trabalho um dado falando sobre o percentual de carboidrato dos nossos ancestrais, que eu vou compartilhar esse slide especificamente que eu tenho, né, salvo até hoje no meu e-mail. Vou compartilhar com vocês aí agora. E lá tá mostrando o quê? Que hoje nós, os homens civilizados, né, da civilização e tal, temos um consumo de carboidrato realmente superior. Então até aí realmente bate com o que está no livro. Mas como eu disse, né, a grande questão aí é o teor, o percentual de carboidrato que está mencionado no livro com o que eu havia estudado, né, que era o quê? Que os homens das cavernas ou coletores, caçadores, né, como o artigo científico, né, que está aí, ó, embaixo do slide, tem um artigo científico que foi utilizado, né, na época para referenciar o que eu expus nesse slide. Então, segundo esse artigo científico que está aí na tela para vocês, se vocês quiserem conferir depois na íntegra, né, lá diz que o consumo de carboidrato dos nossos ancestrais variava de 22% a 40%. Realmente, aumentou o consumo de carboidrato? Aumentou. Por quê? Porque hoje em dia, facilmente você encontra pessoas que têm um consumo de 60% da dieta de carboidrato. Então, realmente, se você pega de 22 a 40, que era antes, e hoje é 60, 50, 55%, é um aumento. Mas é um aumento nessa proporção que é totalmente diferente de 5%. Perceba, né? 22 a 40% de carboidrato, que foi o que eu trouxe na minha apresentação lá, né? Que era o que dizia que os nossos ancestrais consumiam, é um valor muito maior do que apenas 5%. E aí eu tentei ver no livro se ele pelo menos trazia alguma referência científica. E não tinha, tá, gente? Apesar de no livro, no final, ele colocar as referências científicas, né? Mas no texto tem que ter assim, por exemplo, quando ele bota uma frase e termina lá na frase ou no parágrafo com um númerozinho, aquele númerozinho é a referência que você vai olhar no final, qual é a referência científica, enfim, que ele utilizou para respaldar aquilo que ele disse. Mas nessa página 37, que é onde tem esse gráfico, não há númerozinho, não há menção a nenhuma referência científica que comprove ou que diga de onde ele tirou esses dados. Portanto, é aquilo, não tem nem como defender, né? Porque não há uma referência exposta que comprove de onde ele tirou isso, que mostre que ele botou esse 5% porque ele leu em algum lugar realmente, mas não foi o caso, não há referência científica. E aí eu entendo o comentário da pessoa que me escreveu falando, né, que achou muita coisa infundada. Eu concordo, super concordo, a começar por isso. Ele já quis colocar ali no livro que antes, né, os nossos ancestrais não consumiam nada, quase nada de carboidrato, e pelo que eu li nesse artigo científico que eu mostrei pra vocês, não é bem assim. Mas, pra você não achar que eu estou aqui pra falar somente, né, de forma negativa sobre o livro, porque na verdade eu estou fazendo uma análise crítica do livro, tá? Então, é aquilo que eu não concordei, eu estou expondo. Mas também teve coisa boa, teve coisa bacana. Na página 38, ele fala sobre a questão da ação, né, que ocorre dentro do corpo, da regulação da glicose, da insulina, como é que a pessoa pode acabar desenvolvendo a resistência à insulina, que é um processo-chave do diabetes tipo 2, que eu achei muito bacana. Então, olha só um ponto positivo. Inclusive, essa explicação que ele deu lá na página 38 ajuda muito a explicar toda aquela parte de um vídeo que eu fiz aqui no canal analisando de forma crítica o documentário What the Health, onde lá nesse vídeo, né, se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Eu justamente critico, né, uma passagem do documentário onde é mencionado que o açúcar não dá diabetes. E lá eu expliquei, né, que não é bem assim, que isso não procede. E nessa página 38 desse livro mostra justamente a opinião, né, de uma outra pessoa aí, né, que não seja, não fui eu falando, uma outra pessoa falando que, olha, por esses motivos, realmente o açúcar aumenta o risco do diabetes. Resumindo, né, quando você come muito açúcar, você aumenta mais a insulina. Só que a célula entende que aquele excesso de insulina não é bacana. Então o corpo faz com que haja uma certa resistência a essa insulina. É mais ou menos o seguinte, a célula tem receptores para receber a insulina, né?
e a insulina conseguir agir. Como está tendo muita insulina, diminui a quantidade de receptores na célula, porque a célula entende que, opa, a gente vai receber muita ação da insulina. Como está tendo muita insulina, vamos nós reduzir o receptor para a insulina. E essa diminuição de receptores nas células para a insulina é o que a gente chama de resistência à insulina, porque o corpo vai entender que a insulina está conseguindo agir pouco nas células e vai acabar fazendo o quê? Mais liberação de insulina. E aí, esse é o processo da resistência à insulina, esse é um processo chave do diabetes tipo 2. Então ele explicou isso muito bem. Bom, em várias partes do livro, né, ele começa a falar então do glúten, da questão do quanto o glúten pode ser ruim. Então existem várias passagens no livro. Mas na página 60, né, pelo menos é onde ele começa a especificar essa questão de que o glúten é ruim para quem tem doença celíaca, ou seja, a pessoa não pode consumir mesmo. E ele encontra, né, pessoas falando, olha, eu já fiz exames e eu não tenho doença celíaca, então eu posso consumir o glúten. Só que ele tenta mostrar que não é só para quem tem doença celíaca que o glúten é ruim. Porque ele fala que tem gente que não tem doença celíaca, mas é sensível ao glúten. E até aí, concordo, realmente, existe doença celíaca e existe quadros de hipersensibilidade aumentada ao glúten, que é essa tal da sensibilidade ao glúten aumentada ou pessoas sensíveis ao glúten. Então eu concordo, realmente procede, tá ok. Só que o problema é que ele tenta várias vezes, né, induzir ou deixar a entender que mesmo que você não tenha doença celíaca, praticamente todo mundo, mesmo que não seja celíaco, todo mundo é sensível ao glúten, ou a maioria, né, é sensível ao glúten. Então mesmo que você não seja celíaco, retirar o glúten vai ser bom, porque se você consumir o glúten, vai te fazer mal do mesmo jeito. Qual é o problema? Ele, durante o livro, sugere lá alguns exames que a pessoa pode fazer para saber se a pessoa está tendo processos inflamatórios, porque o grande problema do glúten, segundo ele, é a indução de processos inflamatórios, né? A indução da resposta imunológica associada a uma resposta inflamatória. E ele tende a dizer isso, que todo mundo que consumir o glúten, né, ou a grande maioria, vai ter essa resposta inflamatória e tudo mais. Só que ele mesmo mostra alguns exames que a pessoa pode fazer, exames de sangue, né, por exemplo, para saber se a pessoa está tendo alterações de inflamação no seu corpo. E aí é onde que está o meu, digamos, contra-argumento, né? Porque, sim, e se a pessoa que não é doente, né, em relação à doença celíaca, faz os exames lá de proteína C reativa, de homocisteína, de TNF-alfa, ou fator de necrose tumoral alfa, faz vários exames para verificar a inflamação no corpo e todos os exames estão normais. E aí, ainda assim a pessoa está sendo prejudicada pelo glúten? Então é isso que falta, sabe, no livro. A ponderação. Eu não vi nenhuma passagem assim muito clara. Pelo contrário, no livro todo o que dá a entender é que o glúten é ruim para toda e qualquer situação. Então, eu não li em nenhum momento essa ponderação. Olha, se você não tiver doença celíaca e se você também não está tendo resposta inflamatória em forma de sintomas ou sinais pelo seu corpo, não está tendo resposta inflamatória evidenciada por exames de sangue, por exemplo, realmente, então, talvez você não seja uma pessoa que esteja com a sensibilidade aumentada para o glúten. Então, talvez para você esteja ok você consumir algo que tenha glúten. Eu não li nenhuma passagem que ele fazia essa ponderação. E aí vem a minha crítica, né? De que, na minha opinião, eu não concordo que o glúten seja assim. Vai fazer mal para tudo, para todos, em qualquer quantidade. Exemplo, se você consumir um biscoitinho só, de, sei lá, de 7 gramas de biscoito, que tenha farinha de trigo, que tenha glúten, pronto, você já vai ser uma pessoa doente do cérebro. Eu senti essa falta de ponderação. Porque o que dá a entender durante todo o livro é que o glúten é ruim para todo mundo, em qualquer quantidade que você consumir é ruim. Então, essa generalização, esse extremismo, eu como nutricionista estou trazendo aqui de que eu não gostei e não achei bacana, porque eu não considero isso algo da realidade. Na realidade não é assim. Consumir um pouquinho de glúten e você já é doente, você vai ter Alzheimer, você vai ter, sei lá, depressão, o que for. Não é assim. E aí na página 70 e 71 ele vem falando que, né, o glúten está relacionado justamente por esse processo inflamatório, ele acaba também estando relacionado com problemas do cérebro, da mente, já que o livro foca isso, né? E ele fala, não é à toa que existem várias situações como esquizofrenia,
epilepsia, depressão, transtorno bipolar e, mais recentemente, o autismo e o TDAH. TDAH, para quem não sabe, é transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele fala, né, que várias situações clínicas que estão relacionadas com repercussões no cérebro têm uma relação negativa com o glúten. Portanto, isso ajudaria a comprovar aquilo que ele vem falando, de que o glúten vai fazer mal para o cérebro. Não é à toa que várias doenças que envolvem o cérebro estão relacionadas negativamente com o glúten. Vocês entendem? E realmente, assim, eu não posso falar de todas essas que ele citou aí, nesse trecho da página 71, mas na parte do autismo, que inclusive é uma playlist que eu criei aqui, né, sobre autismo, realmente o glúten, eu ainda vou falar sobre isso, né, aqui no canal, sobre esse assunto, mas realmente o glúten está relacionado de forma negativa com o autismo. Então é aquilo, realmente, tá? Que fique bem claro. O glúten, ele pode ter benefícios quando retirado de casos específicos, mas é aquilo que eu falei anteriormente, faltou ponderação, assim, de dizer que nem todo mundo necessariamente precisa cortar 100% glúten. É só essa ponderação que eu acho que faltou. O que eu sinto, né, que o que ele quis passar é que, assim, o glúten hoje em dia, ele é utilizado em muitas coisas. E aí, de tanto que você consome várias coisas que cada uma tem glúten, no final do dia você acaba consumindo muita coisa que tem glúten e muito glúten. Então eu entendo que ele quis dizer que, olha, hoje em dia é muito fácil, se você não controlar, você consumir muito glúten. E esse muito glúten para muita gente pode fazer mal. Acho que essa mensagem, que é bacana, eu concordo, realmente, né, o glúten é uma proteína que não é de fácil digestão e em muitos casos vai ser algo realmente que não vai ser bacana. Como tudo, né? Tudo em excesso pode trazer algum malefício. Com o glúten não seria diferente. Aí na página 98 ele vem falando sobre a questão de que, né, precisamos entender agora o mal que os carboidratos nos fazem e o bem que as gorduras nos fazem. Que é aquilo, ele usou aquele gráfico lá atrás, justamente o que? Mostrando que antes consumia-se muita gordura e pouquíssimo carboidrato. Ele utilizou aquilo para respaldar o que ele viria dizer adiante, mostrando que o caminho é você consumir quase nada de carboidrato e muita gordura, que é o que ele fala aqui agora na página 98, o mal que os carboidratos nos fazem e o bem que as gorduras nos fazem. Quando, na verdade, segundo uma referência que eu estudei lá em 2012, e que eu trouxe aqui agora para vocês em 2018, me lembrei e estou trazendo para vocês, né, aqui 6 anos depois, né? Nossa, 6 anos depois. Lá mostra que havia um consumo menor de carboidratos comparado a hoje, sim, mas não tão menos assim como ele mostrou de 5%. Fora isso, é aquilo. Não concordo de que os carboidratos nos fazem mal. O que faz mal é consumir carboidrato simples, carboidrato de alto índice glicêmico, que vai ser absorvido rapidamente pelo corpo, e você consumir muito desse carboidrato. Algumas passagens ele fez algumas ponderações falando que não tem problema consumir carboidrato de vegetais. Então sim, alguns momentos ele fez essa ponderação. Mas é tipo assim, em 10 passagens que no livro fala-se sobre, né, os carboidratos que podem ser ruins, isso e aquilo, talvez de 10, uma passagem do livro tenha assim uma ponderação. Então eu achei um exagero, né, que os carboidratos, os grãos integrais vão fazer mal. Não é bem assim. Tudo depende da quantidade. Tudo depende se você também é uma pessoa sedentária ou não. Tudo depende de várias coisas. Não é o simples fato de o glúten estar presente ou não. Não é o simples fato de farinha de trigo estar presente ou não. Não é o simples fato de pão estar presente ou não. Não é o simples fato de arroz estar presente ou não. Não é o simples fato de várias coisas, né? Até mesmo suco de fruta, né, não é dito no livro de forma muito bacana. E não é bem assim, né? O suco de fruta pode ter benefícios. E como pode ter benefícios? Mas enfatizando também, novamente, coisas boas, nas páginas 102, 103, ele fala do colesterol, né? A favor do colesterol. E eu concordo em muita coisa ali que ele fala, porque realmente existe, né, uma ideia de que o colesterol é ruim para a saúde, que o HDL é bom e o LDL é ruim, que eu até entendo nessas denominações, que é para que o público leigo entenda um pouco, mas que no fundo, né, o colesterol ele é bom para a saúde. Então eu entendi que ele
né, mostrou um lado realmente que muita gente desconhece. Muita gente acha que colesterol é ruim. Então, assim, entendam, né? Colesterol é ruim se estiverem muito em excesso. Colesterol é ruim principalmente se a partícula estiver oxidada. Por exemplo, né, a LDL oxidada. Isso vai acontecer em pessoas fumantes, isso vai acontecer em pessoas que estejam muito estressadas, enfim, existem vários fatores que podem contribuir para isso. Mas se você estiver com colesterol que, né, a princípio esteja já beirando um risco, talvez não esteja, na verdade, induzindo você a nenhum risco. Por isso que tem que interpretar bem com um profissional atualizado de preferência, né? Então essa parte do colesterol, assim, desmistificando que o colesterol é ruim, isso eu gostei. Aí, voltando à questão das frutas, né? Na página 114 tem o seguinte capítulo, né? Uma união infrutífera, ou seja, frutífera, né? Uma menção, uma alusão às frutas de forma negativa, né? Infrutífera. Ele fala, né, que o cérebro é viciado em açúcar, seja ele natural ou não. Ou seja, mesmo que seja um açúcar natural, ele traz essa ideia de que, né, mesmo sendo natural, é um risco, é um problema. Porque ele fala que os nossos ancestrais, eles tinham acesso ao açúcar das frutas? Tinha, mas em momentos específicos, a depender da estação do ano, ou seja, em momentos específicos do ano, não era o tempo todo. Tinha acesso ao açúcar natural do mel, mas tinha que enfrentar as abelhas. Diferente de hoje, né? Quando você vai no mercado, você encontra o mel envasado e você não tem que enfrentar abelhas. Então eu entendo que ele está mostrando que existe um acesso mais fácil hoje em dia, isso é óbvio. A gente não precisa caçar. A gente vai no mercado e compra tudo. Sim, isso realmente mudou, né? Isso mudou. Mas o que eu não concordo é que ele tenta mostrar que até mesmo as frutas podem ser ruins, porque ele fala dessa questão do fácil acesso, dando a entender o quê? Que, olha, as frutas, hoje em dia, pelo fácil acesso, as pessoas consomem muito. Consequentemente, você está consumindo muito carboidrato das frutas, muita frutose das frutas. O que eu não concordo a nível de realidade. Pode ser que lá, né, eu acho que ele é dos Estados Unidos, então pode ser que lá isso aconteça. Mas, na minha realidade, no consultório, gente, uma pessoa assim, que me vem aqui em mente consumia muita fruta. Ou seja, a grande maioria das pessoas que eu já recebi no consultório, não é essa a realidade. Geralmente, isso eu falo por mim, mas na maioria também dos casos, né, com nutricionistas que eu converso, enfim, a gente costuma encontrar qual é a realidade. Pessoas que consomem nenhuma fruta ou pouca. O nutricionista muitas vezes tem que acrescentar fruta, tem que estimular o consumo de fruta justamente porque as pessoas não consomem o quanto deveriam. Então eu vejo pelo contrário. Ele tenta mostrar que as pessoas estão consumindo muita fruta e que esse consumo de fruta é um problema, já que antes os nossos ancestrais não consumiam tantas frutas assim. Eu não vejo isso. Eu vejo pessoas consumindo uma fruta por dia às vezes e olhe lá. E aí eu tenho que colocar às vezes uma fruta, outra durante o dia para poder melhorar essa ingestão. Então não vejo o que ele traz como realmente uma realidade. Pelo menos nessa questão das frutas, não. Aí lembra que eu falei que em alguns momentos ele faz alguma ponderação? Então, na página 116, 117, ele começa a falar sobre os tipos de carboidratos e ele deixa entender que, olha, o problema é a frutose, o problema é se você tem a frutose em bebidas, em líquidos, ou seja, é uma frutose processada, né? É um alimento, uma bebida que você vai consumir processada. Não é uma frutose que está presente naturalmente no alimento, em uma fruta. O problema é a frutose que é adicionada em produtos industrializados. Então aqui já dá a entender que não necessariamente ele está falando que a fruta é ruim, e sim, né, a frutose dessa forma aí. Então assim, existe uma ponderação, mas que essa ponderação acaba sendo quebrada em vários momentos depois ou antes do livro, quando ele dá a entender que a fruta realmente é um problema. Então eu achei isso, apesar de ter em alguns momentos coisas que são feitas de forma ponderada, de forma bacana, mas em vários momentos você tem o quê? Uma contradição. Ele dando a entender que não, né, que a fruta é ruim. Então, é aquilo. Que bom que você está vendo esse vídeo com um olhar de um nutricionista, para que você, se for ler o livro, ou se você já tem o livro, né, enfim, se você já comprou, agora você tem a oportunidade de ver muito do que você já leu, de repente, de agora uma forma mais crítica, se é que você não tinha percebido essas coisas aí quando você leu. Olha só, falando de fruta, na página 136 tem um título lá, né?
uma maçã por dia? Aí ele vem falando, não, uma maçã por dia não vai deixar você longe do médico. É aquilo. É uma frase que, na minha opinião, dá a entender o quê? Que ele está querendo colocar, que é a famosa frase, né, de como uma maçã por dia, porque é saudável. Ele está querendo questionar isso, de que não, você comer uma maçã por dia, isso não vai deixar você mais protegido, isso não vai fazer com que você precise ir menos ao médico, isso não vai fazer com que você fique mais protegido de doenças. E aquilo, é mais uma forma de tentar colocar que a fruta, não, a maçã sendo a fruta, não vai te proteger de nada. E eu não acho isso bacana, porque a maçã tem vários benefícios. Então sim, a maçã tem vários benefícios e sim, pode, dentro de um contexto saudável, fazer a pessoa visitar menos, precisar ir menos vezes ao médico, porque ela talvez vá ficar menos vezes doente. Aí na página 154 tem lá um tópico, a falácia dos antioxidantes. Juro pra vocês, não entendi onde é que ele quis chegar. Eu acho que ele quis mostrar que, olha, as pessoas dizem que consumir antioxidantes são bons porque protegem você contra o excesso de radicais livres. E que talvez suplementar às vezes com coisas que sejam antioxidantes seja bom. Então parece que ele quis mostrar que não, que isso talvez não seja necessário suplementar, porque o nosso corpo ele tem reações de proteção, de produzir enzimas que vão combater esses radicais livres. O nosso corpo produz, né, enzimas antioxidantes. Então eu entendi esse lado, mas sabe assim, ele começa o tópico falando o seguinte, que vocês por acaso aí já viram, né, anúncios, né, propagandas a respeito dos sucos, né, ou extrato de frutas exóticos, porque eles são ricos em antioxidantes? Ou seja, mais uma vez tentando mostrar assim que, gente, papo furado. Consumir suco de fruta para poder aumentar a ingestão de antioxidantes, papo furado. E não é bem por aí, sabe por quê? Ele fala que o nosso corpo naturalmente, em condições de restrição calórica, em condições de jejum, naturalmente expressa, né, o NRF2, que vai aumentar a produção de enzimas antioxidantes, aumentando a nossa produção antioxidante naturalmente, sem precisar consumir suco de fruta ou suplementos antioxidantes. E realmente, ele está errado? Não. Mas a questão é querer mostrar que não precisa consumir suco de fruta, não precisa querer consumir coisas, né, que, sei lá, tenham carboidrato e que sejam antioxidantes, porque o seu corpo produz naturalmente. Se fosse tão fácil assim, gente, realmente não teria ninguém doente, porque a pessoa iria se estressar o que fosse durante o seu dia e o seu corpo ele iria conseguir produzir as enzimas antioxidantes necessárias para neutralizar o excesso de radicais livres. Mas é isso que acontece? Não! O que a gente vê é pessoas estressadas, pessoas que produzem muito radical livre e com uma proteção de menos. Porque o corpo produz uma proteção, sim, ele está certo, mas existe um limite. Quando você ultrapassa demais esse limite, ou seja, você está se estressando demais, ou uma comida ruim demais, a sua proteção fica defasada. E aí o excesso de radicais livres não vai ser mais combatido. Então não é tão simples assim. Ah, deixa que o seu corpo age naturalmente. Não é tão simples assim. Tanto é que ele fala que além do corpo naturalmente, a gente tem recursos. Ele fala, né, da curcumina, né, que é encontrada na cúrcuma. Realmente é bacana, procede. Aí ele fala, o óleo de peixe que tem EPA, que tem DHA, é um ótimo recurso para estimular também essa defesa antioxidante. Está errado? Não. Mas ao mesmo tempo que durante todo o livro aí ele fala que o glúten de hoje não é o mesmo de ontem, que ele fala que os alimentos de hoje têm mais glúten do que antes, ou seja, que os alimentos, o trigo, o glúten não é mais o de antes, foi modificado. Eu também trago aqui que o mesmo óleo de peixe que ele falou que é bom, porque vai estimular as vias antioxidantes, o mesmo óleo de peixe que tem EPA, que tem DHA, que ele falou que é bom, eu trago justamente falando o seguinte, o óleo de peixe de hoje, que é encontrado nos peixes de hoje, não é mais o mesmo dos nossos ancestrais. Por quê? Porque o oceano de hoje não é mais o mesmo de antigamente. O oceano de hoje tem uma poluição que não se encontrava antigamente. Hoje em dia, os peixes têm uma quantidade de poluentes, de metais pesados, metais tóxicos como o mercúrio, que não se tinha antigamente, ou não tanto quanto hoje.
Então será que o óleo de peixe que tem EPA e DHA realmente é tão maravilhoso assim? Ou será que você pode inclusive acabar consumindo um óleo de peixe ou um peixe mesmo, né, que esteja contaminado com mercúrio, e aí esse mercúrio vai acabar anulando qualquer efeito possível benéfico de um ômega 3, ou até superando o benefício do ômega 3 e acabar fazendo mal mesmo. Vocês entendem? Então sim, o trigo mudou, a quantidade de glúten pode ter mudado, mas não só isso mudou, o óleo de peixe também mudou, os peixes mudaram. Então aquilo que ele também fala que é bom, também é questionável. Então é aquilo, se a gente for questionar tudo ao pé da letra, gente, até o nosso ar que nós respiramos é poluído. E aí, você vai ficar sem respirar porque você tem poluição no ar? Não. O que a gente tem que fazer é cuidar para que a gente se exponha menos a agentes agressores. E isso justamente volta naquilo que eu falei. Será que o glúten é tão ruim assim a ponto de você que não é celíaco, que você que não tem nenhum problema consumindo glúten, será que você realmente precisa cortar a zero consumo assim? Talvez você possa conviver consumindo glúten. Talvez, tá, gente? Eu não estou estimulando o consumo de glúten. Eu não estou estimulando o consumo de trigo, de farinha de trigo. Eu apenas estou fazendo o quê? Ponderação. Então, não estou estimulando o glúten, o consumo de glúten. Eu apenas estou tentando mostrar que também não é assim. Todo mundo corta glúten porque não tem como conviver consumindo, nem sequer que seja um pouquinho. Não é assim. Ah, falei demais, mas eu preciso falar mais uma coisa aqui. Na página 246, ele tem aqui um tópico, né? Primeira semana, foco na comida. Ele fala o seguinte, ele fala que a pessoa não tem que se preocupar com a quantidade de gordura saturada ou insaturada está ingerindo. Porque ele fala, né, que o carboidrato que é o problema e que a gordura é boa. Então nem precisa se preocupar com o tipo de gordura, se é saturada ou insaturada. Gente, como assim? Então quer dizer que a pessoa pode comer, né, tudo que tiver gordura saturada que não vai ter problema nenhum. É aquilo que eu já falei aqui no canal sobre gordura saturada, você pode pesquisar aí. A gordura saturada, gente, realmente ela não vai te trazer problemas se você consumir em quantidades adequadas. Assim como tudo, se você consumir em excesso, pode te fazer mal, inclusive gordura saturada. Então, como assim? Nem precisa se preocupar se a gordura que você está consumindo é de fonte saturada ou insaturada. Como assim? Porque se for pensar nisso, então está liberado consumir, né, manteiga, está liberado consumir margarina, está liberado consumir fritura, está liberado consumir bacon, está liberado consumir a gordura da picanha, está liberado consumir batata frita, tudo que tem gordura saturada, porque eu não preciso me preocupar, já que gordura é boa. Eu não preciso me preocupar qual é o tipo de gordura que tem ali. Então não é assim. Não é assim. Então esse era o último ponto. Diante dos tópicos vários que eu separei. O vídeo não tá nem um pouco curto, eu sei, mas é um livro, né? Eu estou fazendo uma análise de um livro que tem centenas de páginas. Então, assim, pediram, eu fiz. Eu espero que você aí, que também estava querendo ouvir a opinião de um nutricionista sobre a opinião, né, desse profissional, no caso eu, sobre esse livro, está aí. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe, tá? Leve adiante. Me acompanhe nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui na tela para você. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Se você quiser um material, um método online guiado por um profissional, que também, no caso, sou eu, nutricionista, eu tenho um curso online, que o link vai estar também aqui embaixo na descrição. Acesse o link para você saber mais informações, né, se inteirar mais e, quem sabe, você migrar para ter acesso à área de membros do meu curso, que está te esperando, se assim você quiser. Obrigado e até o próximo vídeo.